Ô Edu, tem muita coisa pra gente destacar dessa entrevista do Leonardo Jardim. Algumas coisas chamam a atenção. E o que me chama muita atenção no Cruzeiro atual, nessa história aí de novo momento do Cruzeiro, né? Que tem aí cerca de um ano de um novo momento, digamos assim. Um clube centenário, podemos dizer que é um novo momento. Mas é impressionante como publicamente o Cruzeiro expõe muito os seus problemas, né? Hoje não tem muito o que esconder, a verdade é essa, né? Do jogo de hoje, quem enxerga viu aí que tem problema realmente muito sério nesse time do Cruzeiro e tem muita coisa que realmente não é normal. Mas é o Cruzeiro do áudio vazado, é o Cruzeiro do elenco que é ruim e quem manda fala que é ruim, é o Cruzeiro do treinador que chega na entrevista e fala que já mudou 3 ou 4 treinadores e a capacidade de ganhar duelos não mudou, que pode treinar 100 dias que não mudou. É o Cruzeiro que fala com seu treinador abertamente de várias situações, com seu presidente de várias situações, com seu elenco de várias situações. Cara, qual a leitura que você faz, Edu, dessa situação de um Cruzeiro que me parece assim... Às vezes faz muita questão de lavar roupa em público também, né, Edu? Não sei se internamente lava, mas nos microfones, no WhatsApp, no áudio aqui e ali, é impressionante como o Cruzeiro aparece com frequência falando francamente sobre alguns assuntos e de verdade eu não sei até que ponto isso aí tá refletindo também em algumas situações que estão meio claras, Edu. Tá faltando cuidado, né? Tá faltando cuidar melhor do Cruzeiro, tá faltando ter mais carinho com as coisas dentro do clube, tá faltando ser mais maduro, tá faltando ser mais profissional, tá faltando profissionalismo no Cruzeiro, né? Eu acho que é um pouco disso também. E ao mesmo tempo que você fala que o Cruzeiro, ele às vezes expõe os próprios problemas, ao mesmo tempo o Cruzeiro terceiriza problemas, né? Não assume que existem muitos problemas lá dentro. Problema de gestão, problema de comando. Numa boa, cara, eu comentarista, eu acho que o Jardim, ele tem razão em falar que o elenco não foi montado pra ele ou por ele. E ele tem razão. Mas isso não pode ser desculpa do Jardim, cara. Ou você acha que quando o Pedro Lourenço foi contratar o Leonardo Jardim lá, na Arábia, atravessou o Atlântico, foi pra lá contratar o técnico, o Jardim não sabia que o elenco não tinha sido montado pra ele? Ora, Jardim, se você vai pra coletiva e falar, não, mas esse elenco não foi montado por mim e nem pra mim, então por que você veio? A não ser que o Pedro virou pra ele e falou que ia contratar 10 caras, né? Que eu duvido muito que tenha falado, né? Mas quando? E né? mesmo se tiver falado também, né? Não é função do cara chegar e falar, o elenco que eu quero não é esse aí, o elenco tem falha aqui, tem falha ali, o elenco não ganha bola aérea com 3 ou 4 treinadores, posso treinar 100 dias, pô, calma aí também, né? É impressionante, né? Isso é o técnico que falou na coletiva. Outro dia o dono do clube falou que tem um monte de jogador aí que não era pra estar aí. Falou que o lateral esquerdo parece um elevador que sobe e desce, né? Na cara dele. Aí o CEO do clube quebra o pau no vestiário com camisa 10 do time. Cara, assim, e isso é externado. Aí tem o problema do diretor da base com o CEO do clube. Aí vaza áudio do diretor da base falando mal do CEO do clube. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo dentro do Cruzeiro? Quem que manda dentro do Cruzeiro hoje? Quem é a voz mais pesada dentro do clube hoje? Porque do jeito que tá não pode continuar, Cirilo. Do jeito que tá no Cruzeiro não pode continuar. Eu repito, desde aquela vitória de 3-0 do Cruzeiro contra o Botafogo, são 40 jogos, entre jogos oficiais, amistoso, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, final de Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Nos últimos 44 jogos, o Cruzeiro ganhou 11. O Cruzeiro se tornou um clube que tá acostumado a não ganhar jogo. Perder e empatar jogo virou algo comum na vida do cruzeirense. E isso tá errado. Isso sim é um problema. O Cruzeiro perdeu um clássico pro Atlético, em que teve um lance polêmico envolvendo o Lianco e o Dudu, e que o Gabigol, com meia hora de jogo, deu uma cotovelada no jogador adversário, foi expulso, e ele saiu aplaudido, depois de ter dado uma cotovelada e acabado com o jogo do Cruzeiro. Depois do jogo deram entrevista e ninguém falou em chamar a atenção do Gabigol, que ele teria uma multa, que ele seria chamado a atenção. Terceirizaram. Olharam o problema fora isso.
O Cruzeiro foi eliminado pelo América no campeonato estadual e só se falava em Federação Mineira de Futebol. Ninguém falava nos problemas do Cruzeiro. Ninguém falava que o Cruzeiro terminou o Campeonato Mineiro com 10 jogos e 3 treinadores. O Cruzeiro foi jogar com o Inter lá no Beira-Rio e só se falou de um lance em que deixou o Cruzeiro com 1 a menos, com 20 minutos, e ninguém falou de problemas. Aliás, na hora que era para alguém falar dos problemas em campo, tiraram o técnico da coletiva. Naquele jogo contra o Inter, a gente não pôde escutar o treinador do Inter. A gente só ouviu jogadores também, né, Panzi? E os jogadores também, muito bem lembrado. Não teve zona mista. O Cruzeiro teve um trabalho horroroso do Fernando Diniz, que era para ter sido mandado embora. Aliás, que foi dito que ele seria mandado embora depois do jogo lá em Caxias, né, Pansieri? Foi Caxias, né? Foi, exatamente. Isso. Falaram com o Pansieri, e o staff dele também sabia. Falaram com o Pansieri, falaram com o outro, falaram com o Samuel Venâncio. Todo mundo que estava lá sabia que o Fernando Diniz seria demitido. Aí o repórter da Itatiaia foi para a coletiva e fez a pergunta baseada na informação que veio de dentro do clube para ele. De dentro do clube para ele. E sabe de quem que foi a culpa? Do repórter da Itatiaia. A culpa foi do repórter da Itatiaia. Terceirizaram de novo. E aí o técnico que eles não queriam no clube ficou. Seguiu o técnico do clube. Para ser mandado, sabe embora com quantos jogos em 2025? 3 jogos. Com 3 jogos, o técnico que era para ter sido mandado embora em dezembro e não foi, por culpa do repórter da Itatiaia, foi mandado embora com 3 jogos. Será que a culpa é do repórter também? É a terceirização dos problemas. É o que eu falei agora há pouco. Enquanto dentro do Cruzeiro não olharem pro próprio umbigo, não falar, gente, o problema tá aqui dentro. O problema não tá na arbitragem, não. O problema não tá na rádio, não. O problema não tá na TV. O problema não tá com o youtuber, não. O problema tá aqui dentro. O problema sou eu, é você, é ele. São as constantes trocas de técnico. São jogadores que foram contratados, jogadores de nome, mas vivendo maus momentos e que foram contratados para serem recuperados e não foram ainda. A maioria deles não foram recuperados e o reflexo está dentro do campo. Que dia que lá dentro vão olhar e assumirem esses BOs? Que dia lá dentro vão assumir as culpas? Vão assumir as culpas? Que dia? Vão parar de terceirizar, cara. Terceirizar problema é o maior dos problemas, sabe por quê? Porque se você não assume que o problema tá lá dentro, você não vai corrigir ele nunca. Você jamais vai corrigir. Então, fica vendendo essa terceirização de problema pra torcida. Só que a torcida tá vendo, cara. O Cruzeiro soltou uma nota oficial e o início dela era: estamos cansados. Quem tá cansado é o torcedor de ver isso aí, cara. De ver o Cruzeiro ser eliminado da Copa do Brasil pelo Souza. De ver o Cruzeiro em 3 jogos da Sul-Americana iniciais ano passado não ganhar nenhum. Fazer 3-0 no Alianza aqui, tomar um empate. Quem tá cansado é o torcedor do Cruzeiro que viu essa partida bizarra do time hoje contra o Muxuque Runa, que o Cruzeiro perdeu de 2-1. O Cruzeiro perdeu de 2-1 pro Muxuque Runa, gente. O Cruzeiro tomou totó do Muxuque Runa, gente. O Cruzeiro foi pior no jogo inteiro que o Muxuque Runa. O 2-1 ficou barato, era pra ter sido 3-4-1 pro Muxuque Runa. E a culpa é minha. A culpa é da imprensa, a culpa é da arbitragem? Ou a culpa tá lá dentro? Ou o Leonardo Jardim enganou todo mundo. Ele tá há 10 anos enganando todo mundo com aquele Mônaco, com outros bons trabalhos. Ou esses caras aí que são dirigidos por ele estão de sacanagem com ele. Porque não é possível. O cara tá 60 dias trabalhando, 40 dias treinando. E nos primeiros jogos desse time que ficou trabalhando com esse treinador, não tem uma evolução. Pelo contrário, o time piora, gente. O Cruzeiro do Leonardo Jardim é pior do que o Cruzeiro do Fernando Diniz, que já era ruim pra cacete. Não dá, cara, não dá. É difícil. Eu imagino o torcedor não vai conseguir dormir hoje. Muito torcedor não vai conseguir dormir. E qual é a perspectiva? Esse final de semana o Cruzeiro vai jogar com o São Paulo, gente. O Cruzeiro que tomou totó do Muxuque Runa vai jogar com o São Paulo, no Morumbi. Qual que é a perspectiva que a gente tem para um bom jogo do Cruzeiro no Morumbi?
Qual que é a perspectiva? Tem gente no Cruzeiro que deve estar torcendo para ter jogador expulso para transferir a culpa pro árbitro. Se um jogador do Cruzeiro foi expulso lá no Morumbi com 30 minutos do primeiro tempo, vão soltar foguete dentro do Cruzeiro. Graças a Deus. O árbitro errou. Temos mais uma desculpa. Maravilha. Mais um problema pra gente terceirizar aqui pra arbitragem e a gente fazer vistas grossas pro péssimo futebol e pro péssimo trabalho que a gente tá fazendo no clube. O Cruzeiro tá largado. O Cruzeiro se acostumou a não vencer. O Cruzeiro é um clube que tá acostumado a não ganhar. Qualquer resultado é normal no Cruzeiro que não seja vitória. Desse jeito não dá. Então, amanhã já é pra ter entrevista do Alexandre Matos. É pra ir pro microfone dar explicação, sim. O Pedro Lourenço é melhor ficar um tempinho longe do microfone. Às vezes a sinceridade atrapalha. Às vezes atrapalha mesmo. Mas é hora do Alexandre Matos pegar o microfone assumir as broncas, gente. Eu não sei se ele tá podendo falar, né? Eu não sei até quando vai a suspensão, mas esteve suspenso. Mas que beleza, né? Que beleza, deve estar achando ótimo. Não posso falar. Mas o Alexandre Matos eu acho que falaria, cara. Ele não costuma fugir dessas responsabilidades, não. Eu acho que se ele pudesse falar, ele falaria.